Seu coração está aberto para receber o que vai sair daqui hoje? Está escrito assim, Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos. Repita comigo: pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente. Esse semente aqui é filhos, amém? E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, este não será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se a pode contar. E disse-lhe assim: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Diga assim comigo: Abrão creu no Senhor. Redobre a sua atenção. O verso 1 do capítulo 15 começa com o escritor dizendo: depois destas coisas. Eu vou repetir para que você guarde isso. Depois destas, que coisas? O que aconteceu? Se o texto está dizendo depois destas coisas, isso significa que aconteceu alguma coisa. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Todos nós sabemos que Abraão, ou no princípio Abrão, ele foi escolhido por Deus. Abraão é uma das figuras mais importantes, tanto para os judeus, tanto para os árabes, e também para nós cristãos. Por quê? Porque a promessa de Deus começou em Abraão. A origem da promessa de Deus para a nação de Israel começou em Abraão. Em Gênesis capítulo de número 12, o Senhor falou pela primeira vez com Abraão.
Ali nós temos a chamada de Deus para Abraão. O Senhor, Ele disse a Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor estava chamando Abraão. Só que essa chamada veio com uma promessa. E qual era a promessa? Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Perceba que a chamada de Deus, ela veio acompanhada de uma promessa. De uma promessa. Quando o Senhor, Ele nos chamou, Ele também nos fez uma promessa. Todos nós recebemos uma promessa. Todos nós temos uma promessa. Talvez você não tenha aí uma promessa de ser um grande pregador. Talvez você não tenha aí uma promessa de ser um grande pastor, uma grande pastora, um grande cantor, um grande adorador. Mas isso não significa que você não tem uma promessa. Você tem uma promessa. Porque quando nós fomos chamados para o arrependimento e para a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele fez uma promessa dizendo que Ele ia nos preparar um lugar, e aonde Ele estiver, nós, eu, você, nós estaria também. Ele nos fez uma promessa de uma morada eterna. Ele nos fez uma promessa, e essa promessa vai se cumprir na eternidade. Na terra você pode não ser um grande pregador, mas mantenha-se firme com Deus, porque você vai morar na cidade que Ele te prometeu. Aleluia. Há uma cidade nos aguardando. Eu e você temos essa promessa. Então, quando Deus Ele fez uma chamada para Abraão, quando Deus escolheu, o Senhor fez uma promessa de fazer dele uma grande nação. O Senhor disse que Ele ia gerar, e através dessa semente que esse casal geraria, Abraão e Sara, uma grande nação. Uma grande nação. E olha só: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu. A Bíblia diz que ele partiu, ele saiu do meio da sua parentela, se tornou um peregrino. E o Senhor disse que aonde ele pisasse a planta do pé dele, seria dele. É por isso que você não vê Abraão parado, você só vê Abraão em movimento. Sempre quando nós lemos a história de Abraão, você não vai ver Abraão parado, você vai ver Abraão em movimento, por causa da promessa: aonde colocar o seu, eu te darei. Então Abraão entendeu que se ficar parado, não tem conquista. Se ficar parado, não amplia o território. Se ficar parado, não alcança aquilo que Deus disse.
Então ele entendeu que ele tinha que estar em movimento, ele não podia parar. Sabe que o céu está me usando para falar para você hoje: esteja em movimento, não para não. Você não pode parar. Olha para essa pessoa e diga: você não pode parar. Você não pode parar, você não pode parar. Toda pessoa muito parada não chega em lugar nenhum. Toda pessoa muito parada não conquista nada. Nós precisamos estar em movimento. Hoje a Lu falou para mim assim: o senhor não para, né, pastor? E eu com uma dor terrível no meu pé. No pé que eu quebrei em outubro, quando eu caí de 5 metros de altura. E hoje estava uma dor assim. E ela falou assim: você não para, pastor? Também você não para? Eu falei para ela assim: quando eu morrer, eu paro. Eu vou ter tempo de ficar lá quieto. Porque enquanto as minhas células estiverem vivas aqui dentro, enquanto tiver sangue correndo nas minhas artérias e batimento cardíaco funcionando perfeitamente, eu vou funcionar que nem meu coração. Eu não vou parar. Então presta atenção. Abraão estava em movimento. Abraão não parava. Uma hora ele estava num lugar, outra hora ele estava em outro, outra hora ele estava só ampliando a conquista dele. Só que presta atenção. A Bíblia diz que Abraão levou com ele seu sobrinho Ló. Abraão não deveria ter levado Ló, mas na verdade Abraão, ele se sentia responsável por Ló. Ló, ele era sobrinho, e Ló ficou órfão de pai e de mãe. Então Abraão, como não tinha filhos, porque a sua esposa era estéril, Abraão sentiu na responsabilidade de acolher Ló. O Ló cresceu na casa do Abraão. E o Ló prosperou. Porque quando você anda com uma pessoa abençoada, você também será abençoado. Tem uns coach por aí falando que nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós nos relacionamos, das 5 pessoas que nós somos mais próximos. E eu digo que você só se junta com quem você se identifica. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Por que Ló está prosperando? Porque ele anda com quem é próspero. Por que Ló está sendo abençoado? Porque ele anda com um abençoado. Então você precisa entender que você é o reflexo das pessoas que você convive. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela: você está entendendo isso? Tá entendendo? Começa a andar com um mentiroso para você ver. Começa a se relacionar com gente falsa para você ver. Começa a andar com adúltero. Daqui a pouco você vai achar que imoralidade sexual é normal. Daqui a pouco você vai achar que mentir é normal. Quem está entendendo isso aqui? Eu fui tomar um café com o judeu.
Ele olhou para mim assim, que quando ele chegou aqui, ele estava parecendo o Kiko. E foi embora parecendo o Kiko. Não vou nem mostrar para vocês a foto, porque... E ele perguntou para mim assim no café: cara, eu estou tentando entender por que você me trouxe. Por quê? Por que eu? Eu só queria entender isso. Eu falei para ele assim: é porque eu gosto de pessoas autênticas. Eu me relaciono melhor com gente autêntica, que não finge ser o que não é. Você viu isso em mim? Eu falei: vi. Um monte de gente fala mal de você na internet. Eu nunca vi você fazendo um vídeo para responder essa galera. É mais ou menos assim: eu não preciso me justificar, porque quem anda comigo sabe quem eu sou. Quem está entendendo isso aqui? E eu estou aprendendo muito isso, porque quando eu e você precisa ficar se justificando o tempo inteiro, é porque tem alguma coisa errada. Você entende isso aqui? Então a Bíblia diz que o Ló prosperou tanto, ficou tão rico, que a Bíblia diz que os pastores de Ló começou a contender, brigar com os pastores de Abraão. Olha os pastores brigando. Quem está entendendo isso aqui? Os pastores estavam brigando um com o outro, contendendo um com o outro. Sabe o que me chama a atenção? É que o Ló, ele não está buscando solução para o conflito. O Ló não está buscando solução para aquele problema. Você não vai ver Ló tentando resolver. Tem pessoas que ele é assim. Só que o Abraão chamou o Ló para uma conversa corajosa. Porque às vezes é necessário uma conversa corajosa. Eu vou repetir isso aqui. Às vezes é necessário uma conversa corajosa. Talvez quando você sentar na mesa, se assentará à mesa para ter uma conversa corajosa com alguém, a paz que você perdeu vai voltar para a tua vida. Quando você assentar à mesa para ter uma conversa corajosa com alguém, as coisas vão melhorar. O problema é que a gente fica fugindo dessas conversas corajosas. Nunca fuja de uma conversa corajosa. Então o Abraão chamou o Ló e falou assim: nós somos parentes, nós não podemos ficar brigando, contendendo. Então decida hoje, Ló. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Decida hoje. O Abraão não está falando para Ló: eu não gosto de você. Não, ele não está falando isso. O Abraão não está falando para Ló: eu abro mão de você. Também não. O Abraão só está mostrando para ele que ele precisa caminhar. Chegou o tempo dele caminhar sem ele. Ele precisa viver a vida dele. Então presta atenção.
Abraão e Ló se separaram. E quais foram as escolhas feitas por Ló? Ló escolheu as campinas do Jordão, capítulo 13, versículo 10. Por quê? Porque parecia o jardim de Deus. Só que aí nós temos que entender que aquilo que parece nem sempre é. Eu vou repetir. Aquilo que parece... Lembra daquele encontro do Tinder? Parecia. Quem está entendendo? Alguém olhou ali e falou assim: pastor, você está revelando? Não, estou revelando não, fica tranquilo, tá? Tá tranquilo. Tem coisa que parece, mas não é. Tem coisa que brilha, mas não é ouro. Então, ele escolheu, ele fez uma escolha. E ele foi para onde? Sodoma e Gomorra. Duas cidades bem distantes de Deus. Dois povos de uma cultura abominável. E a Bíblia diz que lá ele fez a sua habitação. Só que essa escolha ia ter consequência. Então presta atenção. Qual foi a consequência? Capítulo 14. Houve uma guerra de 4 reis contra 5. E a Bíblia diz que o povo de Sodoma foi levado cativo. Foi preso. Quem é que está acorrentado junto com a família sendo levado para o cativeiro? Quem respondeu? Quem? Quem? Quem que foi para o cativeiro? Ló. A escolha que Ló fez levou ele acorrentou, levou para o cativeiro. No capítulo 14, verso 12, se você olhar na sua Bíblia, está escrito que também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão. E não pegaram só ele e a família não, pegaram todos os bens. Está escrito aí em algumas versões, e a sua fazenda. Não está escrito isso aí? Sim ou não? Está escrito, e a sua fazenda. Como as pessoas estão lendo a Bíblia, eu vou fazer um pedido para vocês, meus filhos. Pode? Meus mídia, Anitta, meus mídia. Acende aquela do meio ali, ó. Só acende, não está sem o telão mesmo, não vai atrapalhar, né? Acende porque o povo está acompanhando ali. Isso. Hoje a revelação é na Bíblia, amém, irmãos? Então, quem ama a Bíblia aí? Quem gosta? Quem ama? Então tá bom. Então presta atenção. Ele perdeu os bens. A sua fazenda foi levada, está escrito aí. E agora ele está passando por uma situação de perigo. E a Bíblia diz que quando Abraão ficou sabendo que o sobrinho foi levado cativo, versículo 14, olha aí na sua Bíblia, versículo 14: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, seu irmão, sobrinho, porque era filho do seu irmão, armou seus criados, nascido na sua casa, 318 homens, e os perseguiu. Quando Abraão ficou sabendo que os inimigos levou cativo seu sobrinho, sua família, levou seus bens, o Abraão pegou 318 homens. Detalhe, nascidos na sua casa. Qualquer dia desse eu vou pregar só sobre esses nascidos em sua casa, tá? Mas tem que ser uma mensagem só para obreiro. Presta atenção.
Abraão não escolheu qualquer um. Abraão só escolheu aqueles que ele escutou o choro do nascimento, que eram filhos de seus empregados. Porque, para quem não sabe, Abraão era um dos homens mais ricos daquele tempo. Por que ele escolheu somente os nascidos na sua casa? Isso fala de lealdade. Existem momentos decisivos na sua vida que você não pode levar qualquer um. Existem momentos decisivos na sua vida que você tem que saber com quem você pode contar. Quem está entendendo isso aqui? Você precisa entender que tem pessoas que ele é muito bom num churrasco, tomando uma Coca-Cola zero. Tem gente que é muito bom indo ali comer um hambúrguer, é brother de bacon. Mas quando você estiver passando por um momento de guerra, não é qualquer um que você pode chamar para batalhar com você na oração não, viu? Existem momentos que você tem que saber com quem que você pode contar. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Deus está falando aqui hoje? Será que você tem alguém que você pode contar? Quantas pessoas que você pode contar? Me levanta, me sinaliza assim na mão assim, quantas pessoas? 5, 3, 2, 5. É igual a Jesus. Jesus é como Yosef Akiva, o Ravi, disse aqui. Ele disse que Jesus tinha 500 discípulos, 70 discípulos, 12 discípulos, 3 discípulos, 1 discípulo. Ele tinha 500, mas para enviar enviou 70. Porque para enviar ele tinha que compartilhar o poder dele. Para enviar ele tinha que compartilhar da unção que ele tinha. Ele não compartilhou com os 500, ele selecionou 70 para compartilhar. Por quê? Porque aquilo que é muito precioso você não compartilha com todo mundo. Quem está entendendo isso aqui? Olha para cá. Mas para aprender todos os segredos do reino e se tornar apóstolo, ele escolheu 12. Só que no Getsemane, um dos lugares que não tem como você entrar e não chorar, eu estive lá em 2023. No Getsemane, quando ele estava em profunda agonia, ele chamou Pedro, Tiago e João, porque ele não queria que os demais vissem ele em profunda agonia. Nem todo mundo pode ver você agoniado. Nem todo mundo pode ver você desesperado, porque tem pessoas que não têm maturidade. Uma coisa é você ver o pastor Wellington no altar, pregando para você, orando por você. Outra coisa é você conviver com o pastor Wellington no dia a dia. Você ficar diante das minhas fraquezas, diante de alguns sentimentos que eu tenho que dominar todo dia. Vocês nunca me viram irado. Eu fico cego. Mas é uma coisa de família. É uma coisa que veio na família. E é uma coisa que há 7 anos eu venho tratando.
Quem está entendendo? Então presta atenção. Jesus, quando estava lá suando gotas de sangue, Ele não queria que todos, porque nem todos vão compreender o seu momento. E tem pessoas que é especialista em julgar a tua história por um único capítulo que andou, por um único capítulo que ele leu da sua vida. Quem está entendendo? Então presta atenção. Para entrar na casa do Jairo e ressuscitar a filha dele, quantos que ele chamou? Pedro, Tiago e João. Só que quem colocava a cabeça aqui? No peito de Jesus? Somente João. Então presta atenção. Abraão está nos ensinando que existem momentos que você tem que saber quem que você vai chamar, quem que você vai escolher. Abraão chamou 318 homens nascidos na sua casa, e a Bíblia diz que ele foi. Detalhe: deram uma surra. Os homens de Abraão deram uma surra naqueles inimigos, nos reis, e pegou todos, resgatou todos que estavam no cativeiro, inclusive o sobrinho. Foi um momento tenso que Abraão viveu, sim ou não? Foi um momento arriscado que Abraão viveu, sim ou não? Por quê? Porque o Abraão, ele estava na linha de frente junto com os homens. Abraão não delegou para eles a função de ir e não foi, ele foi lá. Então foi um momento em que ele colocou a vida dele em risco. Por quê? Porque ele poderia perder a vida ali, sim ou não? Irmão, era 5 exércitos contra 4 exércitos, era 5 reis, 5 nações contra 4. Daqui a pouco vem o Abraão, com 318 homens, veio arrebentando todo mundo. É mais ou menos assim, vamos parar com isso aqui? Aí a Bíblia diz que ele resgatou seu sobrinho Ló. Diga, ele resgatou o sobrinho. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que o Ló, ele voltou para Sodoma. Porque quando os anjos foram lá tirar que ia cair fogo, aonde que os anjos foram buscar o Ló? Lá no capítulo 19, aonde? Aonde? Então ele voltou para Sodoma. Depois que ele viu, depois que ele experimentou o que era ser um morador de Sodoma, olha ele morando em Sodoma de novo. Tem gente que não adianta você tentar resgatar o camarada, que daqui a pouco ele está lá de novo. Já percebeu isso aí? Sim ou não? Tem gente que não adianta, você faz de tudo, mas daqui a pouco ele está lá de novo, está arrumando treta de novo. Então presta atenção. Aí a Bíblia diz que o Abraão, quando voltou, o rei de Sodoma, falou assim para o Abraão: muito obrigado. Olha, você resgatou o nosso povo. Olha, você... Aí ele falou: Abraão, quanto que você quer? Pode pegar todo o ouro aí, pode pegar tudo, pega para você, Abraão. Sabe qual foi a resposta do Abraão? Pergunte qual? Você está empolgado para saber? Então pergunta mais empolgado. Se você se empolga, eu me empolgo também. Aí é nós. Então presta atenção. A resposta do Abraão foi: eu não quero uma prata tua. É tua? É. Quero nada teu. Pode levar. Para amanhã você não sair por aí falando que você me abençoou. Para você amanhã não sair por aí falando que você me deu alguma coisa. Está escrito isso, pastor? É só ler, está escrito. Está escrito aí no texto aí, ó. Por quê? Porque o Abraão conhecia o caráter do rei de Sodoma.
O Abraão falou assim: só paga aí uns negocinhos aí, umas chipas, para os meninos que foi comigo aí, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E outra coisa, me dá o dízimo. Ah não, pastor, o senhor foi longe. Não está escrito isso na Bíblia. Não está? Vamos lá. Não tem como projetar, né? Está desligado o trem, hein? Versículo 18 do capítulo 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ó, presta atenção aqui. Presta atenção no texto. Trouxe pão e vinho. Este era o sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. O Abraão não quis nada da mão do rei de Sodoma, mas ele foi lá e entregou o dízimo de tudo. Quem entregou o primeiro dízimo da história foi Abraão. E um detalhe, não havia lei para dízimo, porque a lei veio em Levítico. Aí nós precisamos entender que tem coisa que é fé. Tem coisa que é? Tem coisa que é fé. Então presta atenção. Abraão passou por um momento difícil. Agora eu vou começar a pregar. Abraão passou por um momento complicado, sim ou não? Colocou a vida dele em risco? Mas ele não é possuidor de uma promessa? O Senhor não disse que ele ia gerar um filho? Que ele e a Sara iam ter um filho e Deus ia dar uma nação? Agora no capítulo 15, a Bíblia diz que o Abraão está preocupado. Está preocupado, pastor? Está preocupado. Por quê? Porque Deus ainda não cumpriu a promessa. Deus ainda não deu o filho que prometeu. E ele acabou de passar por um momento que ele quase perdeu a vida dele. E agora? E aí ele está dizendo: Senhor, eu só tenho um que é nascido na minha casa aqui, que é o mordomo, que eu trato como filho, é o Eliezer. Se eu morresse, ele ia herdar tudo. O Senhor não me deu filho, não me deu semente, não tem me dado semente, não tem me dado. Repita comigo: o Senhor não tem me dado. Ou seja, o Senhor não tem me dado filho, não me deu filho nenhum. Se eu morresse, quem que ia herdar? Aí o Senhor disse para Abraão: sai da sua tenda. Eu não vou repetir. Sai da sua tenda e olha para as estrelas que estão no céu. Oh, aleluia! Quando ele começa a ficar com o coração preocupado porque a promessa não se cumpriu, depois destas coisas, que coisa? Depois de ter enfrentado 5 reis, depois de ter passado por um momento complicado, depois de ter colocado a vida dele em risco, depois de todo esse momento turbulento, complicado da minha vida, depois de tudo isso, como que ele está? Ele está preocupado. Como que ele está? Está angustiado. E qual é o motivo da preocupação? Não tenho filho, o Senhor não cumpriu a promessa ainda. Se eu morrer, é um mordomo aqui, é um empregado da minha casa que vai herdar tudo. Então o Senhor, diante daquilo que Abraão está expressando, o Senhor disse: sai da tenda, vai, sai da tenda, vai, olha para as estrelas do céu. Oh, glória! Ei, olha para cá, olha para cá. A tenda, eu posso usar aqui, né? A tenda como algo que está limitando a sua visão. Tem muita gente preocupado dentro da tenda. Fora de casa você ri e fala que está tudo bem, mas dentro de casa, Deus conhece o seu lamento. Deus sabe muito bem quais são as suas reclamações. Porque é dentro da tenda que nós nos revelamos.
é dentro da tenda, da nossa tenda, é dentro da nossa intimidade, porque tenda fala de intimidade, tenda pode se referir a um lar, a uma casa. Dentro da tenda nós revelamos quem somos, dentro da tenda nós não escondemos nosso sentimento, dentro da tenda nós colocamos para fora. Só Deus e o seu travesseiro sabe o que você já reclamou. Só Deus e o seu quarto sabe quais têm sido as suas preocupações. Sabe o que Deus está fazendo conosco hoje? Ele está nos convidando a sair da tenda. Essa tenda, essa lona da tenda não está deixando você enxergar. Mas sai para fora e dá uma olhada para cima. Dá uma olhada para o céu, dá uma olhada para as estrelas. Eu quero acreditar que aquele dia estava estrelado. Eu quero acreditar que aquele dia o céu estava tomado de estrela. Eu acredito, por quê? Por causa da resposta do Abraão. E o que ele disse? Ele disse para o Senhor: não tem como contar estrela. O Senhor está mandando eu contar estrela, é impossível contar estrela. Então eu quero acreditar que o céu estava estrelado, o céu estava limpo. Mas, olha para cá, mas se o céu estivesse como está o céu de Campo Grande hoje, o céu de Campo Grande hoje, ele estava nublado, ele estava fechado. O céu de Campo Grande hoje fechou, o vento soprou, a chuva caiu. Se o céu estivesse como está o céu de Campo Grande, e Deus mandasse contar a estrela, talvez ele não ia enxergar a estrela para contar, mas isso não significa que as estrelas não estavam lá. Por quê? Porque mesmo que o céu fechado por conta de uma chuva, mesmo o céu nublado, não significa que os astros não estão fazendo o serviço deles. O sol vai estar no mesmo lugar, a lua vai estar no mesmo lugar, as estrelas vai estar no mesmo lugar, vai estar lá brilhando do mesmo jeito. Talvez sou eu que não enxergo, talvez é você que não enxerga. Por quê? Porque no momento está nublado. Talvez agora nesse momento, o momento que você está vivendo da sua vida, o céu está fechado. Talvez ele está fechado para as suas orações, talvez o céu está fechado para as suas reclamações, talvez o céu está fechado por conta do momento que você está passando. Você só queria enxergar uma estrela, mas eu quero dizer algo para você: fica tranquilo, por mais que você não está enxergando, a estrela está lá, a estrela está brilhando. Talvez você está vivendo um momento nebuloso na tua vida, talvez você está vivendo um momento meio nublado lá na tua casa, talvez você está vivendo um momento complicado na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, nos seus negócios, mas eu quero te dizer que aquele que te fez a promessa, aquele que te fez a promessa, ele ainda permanece no controle de tudo. Abraão pode ter vindo de uma guerra, está preocupado, coração angustiado, quase morreu, mas Deus está no controle de tudo. Por quê? Porque se Deus fez a promessa para Abraão, não é lá salvando Ló que ele vai morrer. Não vai morrer. Não é lá resgatando a família do sobrinho que ele vai perder a vida dele. Não vai. Por quê? Porque o Deus que te faz promessa é o Deus que também cuida daquele que recebeu a promessa. Eu quero liberar essa palavra. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando do teu casamento, Deus está cuidando de tudo. Será que tem alguém com fé para receber o que eu estou falando? Será que tem alguém com fé para receba hoje? Porque talvez você entrou aqui, filha, com o coração angustiado, talvez você sentou nessa cadeira dizendo: Senhor, usa o profeta para falar comigo, usa o pastor para falar comigo, usa a irmã da intercessão para orar comigo. Por quê? Porque meu coração está preocupado, eu tenho enfrentado dias difíceis,
vocês, eu tenho passado por dias complicados, só Deus e eu sei o que eu estou vivendo, mas Deus está usando a minha vida, talvez, não chamando você pelo nome, não revelando o seu CPF, e nem o chassi do teu carro, mas Deus está me usando na palavra para te dizer, eu estou cuidando de, chora filha, chora, eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando dos teus projetos, eu estou cuidando. Você sonhou, você foi lá e acreditou, você foi lá e abriu aquela empresa, você foi lá e abriu aquele comércio, mas agora o momento está difícil. Deixa eu te falar, é só uma nuvem nesse grande céu, é só uma nuvem, é só uma nuvem. O Deus que fez a promessa ainda está no controle. Coloca a mão na amiga, coloca a mão no amigo, diga assim: Deus está no controle, calma. Diga: Deus está no controle, calma, calma. Deus está no controle, calma. Hoje é um diagnóstico, amanhã é um testemunho. Hoje é uma porta fechada, mas amanhã vai ser o testemunho de várias portas abertas. Aleluia. Hoje é só um filho que está meio cego, é um filho que está meio complicado, é uma filha que está meio rebelde, mas fica tranquilo, mãe, o céu está me usando para te dizer: fica tranquila, é uma fase, vai passar essa fase aí, fica tranquila, fica tranquilo, essa fase vai passar, fica tranquilo, aleluia. O Abraão estava dizendo: Senhor, eu quase perdi a vida lá, né? Aí o Senhor falou assim: conta, vai, conta. Quando ele disse é impossível contar as estrelas, Deus disse: assim será. Está difícil contar as estrelas, Abraão? É impossível. Assim será a tua descendência, será numerosa. Então presta atenção. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele estava com 75 anos. O tempo passou, ele questionou. Houve um momento que a Bíblia diz que a própria esposa do Abraão tentou dar um jeitinho na situação. Foi lá, pegou uma escrava da casa dela, deu para o Abraão, falou: olha, já que eu não posso gerar, vamos usar o ventre dela para gerar um filho. Aí o Abraão foi lá, deitou com Agar. E um detalhe aqui sobre Agar: Agar não era qualquer uma, tá? Ok? Pergunta por quê? No Egito, quem era escravo era estrangeiro. Não havia egípcio escravo. Mas a Agar é uma egípcia escrava na casa do Abraão. Como assim, pastor? Só para você entender. Quando você voltar alguns capítulos atrás, você vai ver que no capítulo 12, verso 10, o Abraão desceu para o Egito, lembra? Lembra da confusão que ele arrumou lá no Egito? Por quê? Porque quem tem promessa às vezes arruma umas confusão também. Nós somos seres humanos, gente. As promessas de Deus não anulam a nossa humanidade. Servir a Deus não anula a sua humanidade. O que vem castrando a humanidade, o ser humano de muita gente, é a religiosidade. A religiosidade castra quem você é.
Deus não. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Quando ele desceu para o Egito, que ele arrumou aquela confusão, contou aquela história lá, o faraó falou que a esposa dele não era esposa, era irmã. E na verdade ele não mentiu, né? Porque ela é irmã dele mesmo. Se você não sabe, né? Tá aprendendo. Mas não irmã de pai e mãe. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. E aí quando ele fez isso daí, arrumou uma confusão lá. Aí Deus foi lá e pegou. O faraó viu, né, que ela era a esposa. Ele falou: rapaz, você quase me colocou numa confusão aqui. A Bíblia diz que o faraó deu para Abrão ouro, prata, bens e deu servos. E tinha uma menininha que foi levada. Como que é o nome dela? Agar. Era uma linda egípcia. É por isso que, pelo fato dela ser uma moça jovem, ela ficava sempre com a Sara. Ela era auxiliar de Sara. Quem está entendendo isso aqui? Aí a Sara falou assim: então, Abraão, olha aqui, ó, né? Aí o Abraão, né, olhou, homem, deitou. Sabe o que me chama a atenção aqui? Você quer ouvir? Está animado para ouvir? É que Deus não interfere, você viu? Deus não interferiu não. Você vê Deus interferindo aí? Deus não poderia interferir ali, sim ou não? Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê, Abraão? Você tem que entender que Deus não vai interferir nas suas tretas. Vou repetir. Deus não vai interferir nas confusões que você arruma. Isso não tem nada a ver com Deus, isso é problema teu. Vou repetir. Não tem nada a ver com Deus, é problema teu. Só que você tem que entender que as consequências também serão tua. Vou repetir. As consequências também vai ser tua. Por quê? Porque ele teve um filho com ela chamado Ismael. E lá na frente arrumou problema. Por quê? Porque lá na frente a Agar teve que ser expulsa de casa com o menino. Por quê? Porque Deus não é mentiroso. Ele disse que eles iam gerar um filho e eles geraram um filho. Não, vou repetir. Deus não mente. Deus falou que o filho que seria gerado seria entre Abraão e... Uau, vocês são demais. Seria entre Abraão e... Deus é mentiroso? Pastor, mas eles já estão velhinhos. Se Deus falou, Deus tira até de dentro da tumba. Se foi Ele que falou, se foi Deus que falou. Pastor, mas o homem já estava com 100 anos. Foi Deus que falou? Deus aumenta até a testosterona. E o homens, começa a orar: Senhor, aumenta a minha testosterona. Aumenta a minha testosterona. Calma, irmã, calma. Eu vou fingir que eu não estou vendo. A irmã começou a orar pelo homem ali, para ele tomar café. Olha para cá. Sabe o que diz os sábios? Os rabi, os rabinos, que quando os anjos visitou Abraão e Sara, lembra dos 3 mendigos que o judeu falou aqui? Lá nos carvalhais de Manre, e disse: este ano tua esposa gerará um filho. E ela riu atrás da tenda. Quem lembra disso aí? Que ela riu? Quem lembra? Ela deu risada. E aí o anjo falou assim: está rindo por quê? Acaso alguma coisa difícil para o Senhor?
Segundo os sábios, eles dizem que quando Deus renovou a promessa nos carvalhais de Manre, dizendo que naquele ano ela geraria um filho, o corpo dela se transformou. O corpo dela se renovou. E é tão verdade isso, que quando ele foi lá na terra de outro rei lá, e também contou a mesma história, falou que era irmã dele, o texto diz: e Sara era uma bela mulher. Como que uma mulher de 90 e poucos anos é uma, assim, tá jovem, jovial? Como que você explica isso daí? Porque a promessa de Deus tem o poder de renovar tudo. Não, a promessa de Deus não vai renovar só a tua esperança. Não, você não está entendendo, gente. A promessa de Deus não vai renovar só a tua esperança, vai renovar o teu sistema celular. A promessa de Deus vai renovar tudo dentro de você. Parece que eu estou vendo uma unção de Deus descendo. E que unção que é essa? É uma unção de renovo, mas é uma unção que não vem de fora para dentro. É uma unção que começa dentro para fora. Mas então, depois que o Senhor fez a promessa, o Senhor cumpriu. Abraão estava com 100 anos quando Deus cumpriu. Quando Deus fez a promessa, ele estava com 70 e Deus cumpriu, aí ele está com 25 anos. Aí Deus falou: mês passado você já está aí desesperado. Deus falou: faz 2 semanas você já está aí, querendo chutar o pau da barraca. Deus fez uma promessa para o teu casamento, você já está aí querendo arrumar treta, né? Deus fez uma promessa e você já está aí querendo... Deixa eu te falar, Deus cumpriu, porque Deus não mente. E eu fecho a minha Bíblia. Pastor, e o Ismael? Fiquei interessado na história dele. Você ficou? Vem semana que vem que eu prego sobre ele. Amém? Então presta atenção. Sabe qual é o nosso problema? Olha para mim aqui, filha. Sabe qual é o nosso problema? É os Ismael que a gente arruma. Quando na verdade nós deveríamos confiar na palavra acerca de Isaac. E sabe o que é interessante? É que quando Deus cumpriu a promessa, oh aleluia, quando Deus cumpriu a promessa, a Bíblia diz que a Sara, ela pôde sorrir com as suas amigas. Ah, não. Ela se alegrou. Ela se alegrou. Qual é o nome do menino? Isaac. Qual é o significado do nome Isaac? Sorriso. É Deus falando assim: você pode ter chorado 25 anos. Você pode ter sofrido 25 anos. Você pode ter ficado angustiada durante tantos anos. Mas como eu sou Deus fiel para cumprir o que fala, agora eu estou te dando um motivo para sorrir. Carrega esse sorriso aí, oh aleluia. Porque se Isaac é sorriso, aonde ela vai com Isaac, ela está carregando o quê? Ela está carregando o sorriso. Ela está levando o quê? Ela está levando o motivo da sua alegria. Talvez hoje o que você está carregando é angústia, mas vai chegar um tempo que você vai carregar alegria.
Talvez hoje o que você está carregando é um rosto triste, é um rosto que só sabe ficar angustiado, expressar o que está no coração. Talvez hoje as únicas coisas são lágrimas que saem dos teus olhos, mas amanhã você vai ter um sorriso, você vai ter motivo para se alegrar de novo, você vai ter motivo para celebrar de novo. Eu li no aniversário da igreja, Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, que diz: o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. O inverno já passou, a chuva já cessou, e lá vem a primavera está chegando, e com ela a sua beleza, e com ela as flores. Sabe que Deus está falando para alguém aqui? Fica tranquilo, descansa no Senhor, confia no Senhor, porque daqui a pouco você vai ter motivo para se alegrar com a sua família, daqui a pouco você vai ter motivo para se alegrar com as suas amigas, daqui a pouco você vai ter motivo para se alegrar com seus amigos. Hoje pode estar difícil, você olha para a conta bancária, está negativo. Hoje pode estar difícil, os boletos não param de chegar. Hoje está difícil, toda hora está ligando o número de São Paulo, está ligando o número do Paraná. Você já entendeu, né? É aquele número que fala é fulano de tal, consta nos nossos cadastros, conta aqui que você tem um débito com a empresa tal. Hoje pode estar difícil, mas continua confiando em Deus, continua confiando e acreditando naquele que fez a promessa, porque daqui a pouco não é um monte de boleto que você vai carregar, daqui a pouco não, daqui a pouco não vai ser um monte de dívida, daqui a pouco a única coisa que vai encher teu coração não é a preocupação com os problemas, mas é uma alegria que inunda o teu ser, é uma alegria que contagia todos que estão perto, e você vai poder dizer: eu venci, eu venci. Se eu fosse você, eu olhava para essa pessoa, pegava nele, pegava na mãozinha dele aí, ó, tomara que seja íntimo, pega aí, diga assim, ó, você vai vencer, diga, 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 já vai subindo, meus filhos, vai dizendo: você vai vencer, você vai vencer. Talvez você chegou aqui e está vivendo um tempo difícil, mas você vai vencer. Esse dia difícil é a véspera de uma grande vitória, esses dias complicados é a véspera de uma grande alegria. Não, esses dias de dores é a véspera de uma vitória grande que está chegando para a tua vida. Então, se eu fosse você, eu já abri um sorriso, vai, abre um sorriso que só você sabe fazer. O Marreco já abriu um sorriso lá atrás, não é para falar aleluia, não, é para abrir um sorriso. Isso, é para abrir um sorriso santo. Abre aquele sorriso que só você sabe dar, vai, abre o sorriso, vai se alegrando, já vai se alegrando, vai se alegrando com as próximas notícias. Pastor, mas as notícias de hoje não é tão boa. Calma, fica tranquilo, porque eu estou falando que as próximas notícias serão melhores. É isso que eu estou dizendo, aleluia. O próximo choro vai ser de alegria. Recebendo isso, quem está abre um sorriso, vai ficando de pé comigo. Trouxe mais? Quero orar. Essa palavra te abençoou. O Senhor falou com você. O que tem sido o motivo da sua preocupação? Faz um fundo aí, filhos. O que tem sido o motivo da sua angústia? O que tem tirado o seu sono nesses últimos dias?
Eu sei que cada um aqui tem uma história. Talvez as lutas que você está enfrentando não sejam as lutas que a pessoa que está atrás de você está enfrentando. O que eu quero dizer com isso? Você sabe das lutas que você enfrenta. Somente você sabe o que acontece dentro da sua tenda. O que está acontecendo lá dentro da sua tenda? Aquele choro lá Deus contemplou. Aquelas lágrimas lá Deus já recolheu elas. Eu quero orar por vocês. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Rei do universo, nesse momento, ó Deus, eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas. Senhor, a tua palavra veio de encontro com os nossos corações e com as nossas necessidades, Senhor. Senhor, muito do que temos passado, do que temos enfrentado, tem sido motivo das nossas preocupações, Senhor. Senhor, talvez, meu Deus, o meu vizinho, talvez o vizinho desse meu irmão, dessa minha irmã, não sabe das dores que ele passa. Não sabe, meu Deus, das preocupações e das angústias. Ah, Senhor, mas o Senhor que habita na eternidade, sabe do que precisamos antes de pedir alguma coisa. O Senhor sabe, meu Deus, e conhece os nossos corações. O Senhor é aquele que visita, meu Deus, as nossas emoções. Por isso, ó Deus, nesse momento, Pai, eu oro, ó Deus, eu clamo, meu Pai, e nesse momento eu me coloco como profeta nesse altar para interceder por esse meu irmão e por essa minha irmã, Senhor.